Diarreia dos borregos e cabritos, né? É uma enfermidade que sempre acomete os borregos e cabritos, é uma queixa frequente dentro de algumas propriedades, né? Então, vamos ensinar vocês o que é isso, o que é essa diarreia, o que é que causa, e ensinar como fazer o tratamento, né, para esses animais, né, para esses borregos, para esses cabritos, como deve ser feito, né, como se faz o tratamento para eles. Então, é uma diarreia que é causada por vários fatores, pode ser bactéria, pode ser vírus, vermes, protozoários. A mais conhecida causa de diarreia dos borregos e cabritos é a hemeriose, que é uma diarreia mais importante, mais normalmente encontrada, a causa de diarreia encontrada dentro das nossas criações. É uma enfermidade infecciosa, né? Causada por um protozoário do gênero Eimeria, esse protozoário. Ocorre principalmente a partir da terceira semana até o quinto mês de idade, principalmente em criações com superpopulação de animal, falta de higiene e umidade. Então, junta isso, né? Animais de terceira semana a 5 meses, animais novos, né? Com muito animal em um só local. Costuma acontecer no tempo, né, mais úmidos, certo? Aí o que acontece? É uma reação em cadeia. Os produtores limpam menos seus apriscos, aí tem um acúmulo mais de fezes, de urina, junta com a umidade da chuva, e isso tudo proporciona um ambiente favorável ao desenvolvimento, né, dessa enfermidade. Aqui está uma imagem de um borrego com a diarreia, né? É assim um quadro que ele se apresenta ao criador, que o criador consegue observar. Os adultos, eles têm a hemeriose, só que eles não desenvolvem a doença. Mas o que acontece? Eles contaminam o ambiente, eles pegam, têm a hemeriose e passam para os cabritos, passa para os borregos, entendeu? Então, é uma fonte de contaminação também, certo? Então, a gente deve estar observando sempre esse ciclo aí. Os animais confinados, eles apresentam a doença com maior frequência, por conta dessas causas que eu citei, né? Um ambiente úmido, com muitas fezes, muita urina, muitos animais ali vão se contaminar facilmente. E também tem um fator dentro desses ambientes que é muito importante, que é o estresse, certo? Aos quais os animais são submetidos. E isso gera uma resposta imune, né? Negativa, porque junta esse período com o período de desmame, o animal vai estar extremamente fragilizado. Aí, junto o fator ambiental, a apresentação de muitos animais no local só e o desmame, isso ocorre muito nas propriedades que têm estação de monta, que aí muitos animais nascem em um período, formam-se lote daqueles animais, e aí muitos animais estão desmamando, aí tem a diarreia e passa para os outros, entendeu? Então tem que ter bastante cuidado nesse período dos animais. E ainda junta que nessa fase seria a fase que os animais deveriam estar se desenvolvendo plenamente, mais rapidamente, né? Tudo que eles se alimentam nessa fase, né? Eles conseguem converter rapidamente e totalmente, quase que totalmente, em carne, né? Em desenvolvimento corporal. E aí os animais passam por essa situação aí de estarem com a hemeriose, desenvolverem a doença e aí não vão se desenvolver, vão ficar desse jeito aí fragilizados, caídos, sem se alimentar, né, apresentando um quadro sistêmico, né, se desidratando, porque a diarreia leva à desidratação e a gente não pode deixar os animais chegarem a esse ponto. Os locais mais importantes para o padecimento da hemeriose, onde é ao redor de bebedouro, em aguadas que permitem a entrada de animais e a defecação. Outro local também é o coxo sem proteção, que permite que o borrego entre e defeque.
Essas são as fontes de contaminações principais, não são só essas, mas as principais. Tem três principais locais que permitem o aparecimento da hemeriose e que o produtor, né, o criador, ele deve estar atento a esses locais, que são fontes de contaminação, certo? Quais são os locais esses? O principal são as aguadas e ao redor dos bebedouros. Como a gente observa aí, é fácil os animais entrarem e defecarem, entendeu? Então, ao redor de bebedouros e em aguadas que permitem a entrada de animais e a sua defecção. E também em coxos sem proteção, que permite que o borrego entre e defeque. Então, são importantes fontes de contaminação que o criador deve estar atento para que não ocorra, certo? Então, o desenvolvimento da doença naqueles locais. A gente vai estar ensinando aqui para vocês como identificar, né? Como se deve ser feita a identificação dos borregos com a diarreia e possivelmente ser uma hemeriose, certo? Como eu te falou, tem vários tipos de causas de diarreia. E aqui a gente vai ensinar para vocês como identificar uma diarreia causada pela hemeriose. A hemeriose, ela causa uma diarreia escura, às vezes com presença de muco ou sangue, como a gente vê nessa imagem, certo? O posterior do animal todo sujo, né, com fezes líquidas e escuras. Então, a cauda e as traseiras ficam sujas. Então, a gente observa logo de cara que tem uma diarreia naquele borrego. Também o animal apresenta uma grande tristeza, que a gente pode colocar como depressão ou apatia, certo? O animal fica no canto, recolhido, distante dos demais. Ele vai apresentar emagrecimento e pelos arrepiados. Isso é bem nítido também. O borrego, o cabrito, ele vai estar apresentando um emagrecimento progressivo, vai emagrecendo, desidratando, entendeu? Por conta da diarreia, leva a desidratação e o emagrecimento é causado tanto pela desidratação quanto pela tristeza, né? Diminuição do apetite. O animal não vai comer. Essa fase seria a fase que ele iria mais se desenvolver e está sendo ao contrário, certo? Outro sintomas que o animal apresenta, que demonstra também a questão da hemeriose, o animal pode estar espremendo, né? Tentando evacuar e sem conseguir. Ele se espreme tentando evacuar, porque ele já evacuou tudo que tinha no intestino, certo? Mas fica acontecendo o quê? Uma contração ainda, certo? Por conta da hemeriose, certo? Que está cometendo um animal. Isso a gente chama de tenesmo também. O animal vai estar tendo contrações intestinais, né? Aí leva o animal a se espremer e tentar evacuar, mas não tem mais nada que ele consiga colocar para expelir, certo? E o que é que acontece normalmente se não tem uma intervenção adequada? O animal vai morrer de desidratação, certo? O animal é mais rápido do que morre de fome, porque é tanta líquido que o animal perde que a morte normalmente vem pela desidratação e não pela fome. Mas se não tratar, se não morrer de desidratação, vai morrer por fome, porque o animal não vai estar se alimentando, certo? E mesmo quando o animal, o que é que acontece nesses quadros? Porque a gente não deve deixar evoluir tanto um quadro de diarreia de borrego, principalmente quando causado pela hemeriose, certo? Mesmo quando o animal se recupera após um quadro desse, né, de diarreia grave, com desidratação, os danos causados ao intestino são irreversíveis, provocando assim um atraso no crescimento e diminuição da produção. Aí aqui deve se atentar muito bem a problemática que tem-se com a hemeriose, né? Qual é o grande impacto que ela tem economicamente dentro de uma criação, certo? O animal, ele está apresentando aqueles sintomas, certo? De diarreia, hemeriose, ela ataca o intestino do animal, lesionando
a pele do intestino, posso assim dizer, né? A mucosa do intestino. E aí causa um quadro desse daqui. A mucosa do intestino destruída, ela não vai se regenerar naqueles locais que a Emera causou a lesão, certo? E ali, quando o alimento passa pela mucosa do intestino, ele vai absorvendo, a mucosa vai absorvendo os seus nutrientes. Quando a Emera causa uma lesão naquela mucosa, os alimentos não vão ser absorvidos pelo organismo de forma tão eficiente, porque vai estar lesionado, e mesmo quando o animal se cura, fica uma cicatriz. Então, assim, mesmo curado, algumas partes do intestino não vão estar absorvendo de forma satisfatória os nutrientes que o animal, do alimento que o animal está ingerindo. Então, causa um dano permanente no animal, certo? A diarreia é tratada, o animal é curado, mas tem um dano permanente no intestino, na mucosa do intestino, e com isso os alimentos não são bem absorvidos, os nutrientes dos alimentos, certo? E aí não tem aquela conversão alimentar que a gente chama, né? Tudo que o borrego, mas o cabrito vai comer, vai se transformar rapidamente, é a fase que se transforma mais rapidamente e quase que totalmente em ganho de peso. Por conta dessas lesões, pode acontecer até rapidamente, continua até acontecendo rapidamente, mas não quase totalmente como antes, pois tem essas falhas na mucosa do intestino, certo? E isso leva o quê? O animal que quer ganhar X quilo de peso em um determinado período, ele não vai ganhar mais por conta dessa deficiência, certo? Então, vai levar uma... Ah, mas meus cabritos crescem, tiveram, mas estão se desenvolvendo muito bem, ótimo, mas assim, ele poderia, se não tivesse tido esse problema de hemeriose, ele poderia ter se desenvolvido ainda mais, ter crescido, ter uma produção ainda maior, certo? E então a hemeriose, ela causa realmente, o impacto maior dela é isso, ela causa um atraso no crescimento e diminuição na produção. E se diminuir a produção de carne, por conta disso, a conversão alimentar, gera um custo na produção. Tem-se os tratamentos para a hemeriose, certo? Existe o tratamento que é sempre feito, que é a reposição oral de águas e sais dos animais pouco desidratados e que ainda conseguem mamar. Você consegue dar essa reposição de água, né? Como se deve se fazer esse tratamento. Vocês devem repor a água e sais minerais desses animais. A reposição de soro para animais com diarreia graves e que estão muito abatidos. Nesses casos mais graves, a reposição oral já não é tão satisfatória, vai demorar muito, o animal está muito desidratado, então a gente tem que fazer, né, uma reposição mais rápida, né, venosa, na veia, colocar soro na veia do animal. Então, sempre os animais com diarreia, ensinando vocês aqui, sempre o animal, como se deve fazer? Sempre o tratamento com reposição de soro. Se for um quadro mais leve, inicial, a reposição de água e sais oral mesmo. Mas se for uma mais avançada, tem que ser uma reposição venosa. E o que se deve fazer também é oferecer pequenas quantidades de leite, várias vezes por dia, aos animais que ainda conseguem mamar. Esse intervalo de oferecer várias vezes ao dia deve ser de pelo menos 1 hora entre uma administração e outra. Não adianta você encher o animal e não é desejável, a gente não quer isso, encher o animal de leite de uma vez só. Ah, porque ele está morrendo de fome, ele tem que tomar muito leite para repor, para não perder peso. Não, não é assim que se faz. Tem que fazer a reposição oral com águas e sais e dar também uma pequena quantidade de leite no intervalo de pelo menos 1 hora, entre um e outro. Tem que se respeitar sempre isso aí, para que se consiga um bom tratamento, certo? Desses animais. Então, isso aqui é geral. Aí a gente entra com o tratamento curativo nesses casos de desidratação e diarreia grave ou leve. Só que
A gente, como está trabalhando num sistema de produção, a gente tem que ter em mente que a gente tem que fazer sempre um trabalho preventivo, sempre, principalmente nessa fase dos animais, de cria, recria, terminação, que é a fase de maior crescimento. Então, a gente tem que trabalhar sempre com um trabalho, fazer um trabalho sempre um manejo preventivo. Então, como é que a gente faz, não é aqui para vocês, como se faz o tratamento preventivo para borregos e cabritos, né? Preventivo de diarreia. A utilização de sulfas, certo? E toltrazurila. Aí tem um nome comercial, certo? Que normalmente é feito, o Baiacox ruminante. Então, esse tratamento preventivo é feito como nos animais a partir da terceira semana de idade, ou de 10 a 14 dias após a exposição a um ambiente contaminado ou primeiro pastejo. Então, animais a terceira semana de idade, ou você pode escolher essa diretriz, né? Fazer assim, ou 10 dias, né? A média de 12 dias após colocar esses animais no ambiente contaminado, no primeiro pastejo, certo? Que é após o desmame, aí acontece sempre, tá fazendo esse tratamento preventivo. O ideal é que se faça isso para se evitar ter uma contaminação por hemeriose, certo? Dos animais. Quando não se faz isso, a gente vai realizar o tratamento curativo se o animal ser contaminado pela eméria. O tratamento curativo é um tratamento terapêutico de coccidiose. Recomenda-se o tratamento de todos os animais de um lote que apresentou algum animal com início dos sintomas clínicos. Algum animal apresentou os sintomas clínicos de diarreia e mais aquele quadro ali, todos os animais daquele lote devem fazer o tratamento. Retirar dos animais, os animais dos ambientes que possivelmente podem ter uma recontaminação, né? E aí ocorre uma dificuldade de utilização de medicamentos misturados à ração ou à água, uma vez que os animais acometidos reduzem a ingestão dos mesmos e podem receber uma subdosagem. Tem que ter um cuidado com isso, colocar essas medicações na água e na ração, porque lembre-se que tem uma redução do apetite, um abatimento do animal, uma tristeza, onde o animal não vai ter ingerido de forma suficiente o alimento. Então, não é muito recomendado fazer isso, certo? Então, como se deve fazer, né? Como é que se deve fazer a prevenção da hemeriose, né? Desse desenvolvimento de diarreia de borrego a partir da hemeriose, da contaminação. Limpar periodicamente as instalações e equipamentos, coxos e bebedouros, usar bebedouros e coxos protegidos para evitar o animal defeque dentro, né? Evitando assim umidade ao redor também dos bebedouros. A gente observa aí duas imagens de comedouros. Uma, normalmente isso aí chama de creep feed, por conta da idade do animal, e aí coloca-se nesses locais. A gente observa nessa primeira imagem aqui que os animais conseguem entrar totalmente, certo? No coxa, onde está. Isso não é desejável, porque os animais vão defecar ali dentro, e aí mais contaminação. Nessa outra imagem aqui, os animais só conseguem colocar a cabeça. Isso é desejável, certo? Que aí não evita a contaminação dos animais. Cercar aguadas, evitando assim que animais vão contaminar aqueles locais com aquelas aguadas, e por idade é excelente para o manejo, né? E sanitáticos, né? Com altas doses. Não é ideal fazer nem uma subdosagem, nem uma superdosagem, certo? Realizar vazio sanitário, a colostragem correta deve ser feita, evitar superpopulação nas pastagens e situações de estresse e imunodepressão na desmama. Então, realizando isso, a gente vai conseguir um controle da hemeriose.
A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.